Sejam bem-vindos ao nosso canal e nessa playlist nós vamos continuar falando aqui do tema da escravidão. Para falar sobre esse tema, estou lendo o primeiro volume do livro do Laurentino Gomes e também outros autores que a gente vai colocando aqui na playlist para que vocês possam acompanhar. O tema desse vídeo de hoje é a escravidão que já havia na África e continuou existindo, mesmo depois do comércio de escravo transatlântico. A gente corre o risco de pensar que a escravidão dos negros africanos, ela começou com a chegada do traficante europeu, mas isso não é bem verdade. Se naquele vídeo que nós já gravamos aqui nessa playlist, falando sobre o Bakwakwa, que é o escravo que foi escritor, nós falamos que ele mesmo foi vendido lá como escravo por alguém de um reino, por um reino vizinho. Então, a escravidão já existia na África, mas nós temos que entender que também naquele tempo, século XVI, XVII, não se tinha uma ideia de África como se tem hoje, como também não se tinha no Brasil. O índio que morava, o indígena que morava aqui na região sudeste, ele não pensava que havia um único Brasil e considerava a tribo, o povo do outro lado do rio ou da montanha como inimigo. Então não era uma guerra de um africano contra o outro, até porque não tinha essa ideia de africano. Essa ideia é uma ideia que vai chegar depois, exatamente com a presença do comerciante de escravos, né? Essa ideia de pan-africana, de como se tivesse uma África unida, né? Não, eles não tinham essa ideia. Era um reino contra o outro, é um reino que via o outro como adversário, como inimigo, reinos poderosos, e escravizavam pessoas porque eram prisioneiros de guerra, escravizavam pessoas para pagar dívida, escravizavam por uma simples captura ou também por peonagem. O que é isso? A família entrava em dificuldade e oferecia seus filhos para trabalhar como peões para uma outra pessoa. Não conseguindo pagar aquela dívida ou saindo da dificuldade, aquele filho ficaria na condição de escravo. E há uma diferença também entre a escravidão que existia na África e a escravidão que aconteceu aqui na América, mais precisamente no Brasil. O escravo aqui no Brasil era visto como uma ferramenta de trabalho, basicamente isso, como se você relaciona com o escravo como você tem uma foice, um trator, era alguém para trabalhar. Perdendo essa utilidade de trabalho, ele já não tinha mais valor de mercado, vamos falar assim. Na África também tinha isso, mas ali havia muito uma ideia de prestígio. Um rei, quanto mais poderoso ele fosse, mais escravo ele deveria ter, porque era sinal de prestígio. E, inclusive, havia uma ideia na África, que não chegou aqui no Brasil, não se tem aqui no Brasil, que o escravo deveria acompanhar o senhor mesmo depois da morte. Então, acontecia de, quando morria um rei, muitos escravos também serem sacrificados para poder acompanhar o seu senhor na vida além túmulo. Além de sacrificar escravos também por objetivos religiosos, para obter boa colheita, para obter chuva, para aplacar a ira dos deuses. Então, havia essas modalidades de escravidão na África. Tem até um caso interessante que narra, e esse caso é citado pelo Laurentino Gomes, aqui no livro dele, de um escravo que morreu devendo, e então tinha que enterrar aquele escravo com as mãos amarradas. Vou até pegar o texto aqui que fica mais legal para a gente poder ver. Os cherbros, no litoral de Serra Leoa, enterravam o cativo nu ou coberto por trapos, para demonstrar que nada possuía,
e com as mãos e os pés atados por uma corda, cuja ponta comprida deveria sair da cova e amarrar-se a um mourão fincado no solo. Antes de sepultá-lo, o dono lhe dava uma chibatada para deixar claro que continuava a ter autoridade sobre o espírito do morto, que no além deveria ser escravo dos antepassados do seu senhor. Então, quando o escravo morria devendo, acontecia isso, de acordo com esse relato aqui, mostrado por Alberto da Costa e Silva, citado nesse livro. E no meu blog de texto também, você pode ver aqui na descrição, eu falo melhor e mostro alguma coisa nesse sentido, com um texto que está lá, chamado A Escravidão que já existia na África. Essa ideia de que a escravidão continuava mesmo depois da morte, era uma ideia comum ali em algumas regiões da África. No século XVII, o holandês Pieter de Marais escreveu que na ocasião da morte de um rei na Costa do Ouro, quer dizer, na atual Gana, cada um dos nobres oferecia um escravo para acompanhá-lo ao túmulo. Na mesma época, o capitão Francisco Lemos, que vivia na região da atual Guiné-Bissau, contou que depois da morte de um rei chamado Mahana, durante todo o ano em que seguiram as cerimônias fúnebres, foram sacrificadas 110 moças e rapazes. É uma coisa assim que a gente não imagina que pudesse acontecer. Daí mostra as diferenças entre a escravidão na África e também no Brasil. Apesar de a escravidão já existir na África, entre reinos, porque também não havia uma ideia de África unida, conforme eu já expliquei, ela nunca ganhou uma proporção tão grande como ganhou depois da chegada do traficante europeu para o comércio de escravos. Isso mudou até mesmo a população, o território, porque cada vez a busca de escravo avançava mais para o interior, ia destruindo os pequenos reinos, criando novos reinos. Então a realidade demográfica ali foi mudando, e geográfica também, alargando fronteiras, extinguindo reinos e tal. Com relação à população, aconteceu que, com o estímulo, a vinda de muitos homens que saíram da África para a América, na África ficou com um número muito menor de mulheres. Esse problema acabou não impactando tanto, porque como ali também havia a poligamia, um homem poderia casar com 2 ou 3 mulheres. E o problema, de certa forma, o impacto não foi tão grande. No Brasil, aconteceu o contrário. Um número muito maior de homens do que de mulheres. Porque o homem era mais útil, talvez, para a mão de obra, na lavoura, para tocar as máquinas, para fazer girar a roda da economia. O que há de certo é que, depois das leis que começou a proibir o tráfico de escravos, o preço do escravo na África caiu, porque é a lei da oferta e da procura. E a escravidão lá aumentou muito também, de tal maneira que no século XVIII talvez fosse quase igual o número de escravos que saíram da África para as Américas, e o número de escravos que circulava entre os diversos reinos da própria África. A escravidão não foi um problema ou uma questão dos portugueses ou dos europeus. A escravidão, infelizmente, é uma mancha que acompanha a história humana. Em todos os tempos nós tivemos escravidão. Tomara que isso deixe de existir, o que não é tão simples assim. Eu acho que o homem sempre teve essa ideia, né, de dominar o outro, e de uma maneira bastante cruel.
nada há pior do que a escravidão. É um verdadeiro inferno, sobretudo para a vítima, naturalmente, né? No Brasil, nós temos muitos monumentos, muita coisa bonita, prédios e tal, mas tudo feito com mão de obra escrava. Mas isso também no mundo antigo não era muito diferente, né? Olha, eu espero que com esses vídeos a gente está ajudando a você a refletir sobre o tema, sobretudo você que precisa de uma reflexão nesse sentido. E se esse vídeo, se você gostou, se valeu a pena, eu peço que dê um like aqui, que deixe seu comentário e faça também inscrição no nosso canal. É muito importante a sua inscrição para que o canal possa crescer, tá bom? Um grande abraço para você, fique com Deus.